Graça e a paz, irmãos. Nós estamos aqui em mais um culto de estudo bíblico, de oração, nessa quarta-feira. E nós estudaremos o capítulo de número 12 do livro de Romanos. A meu ver, um dos capítulos mais conhecidos do livro. Do capítulo 1 até o capítulo de número 11 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele traz alguns princípios, alguns problemas e algumas soluções. Agora no capítulo de número 12, ele explica a vida de fé em Cristo na prática. Romanos 12, ele marca a transição de doutrinas bem elaboradas e explicadas pelo apóstolo Paulo, seja da justificação, da santificação, da eleição, e faz uma transição agora para o cristianismo aplicado, ou seja, aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia. E o estudo dessa noite nós faremos de uma maneira um pouco diferente. Eu procurarei explicar verso por verso e trazer em algum deles pelo menos alguma orientação. O verso 1 e 2, ele apresenta a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis os vossos corpos pela misericórdia de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dos versos de número 3 até o verso de número 8, ali é apresentado o uso humilde ou o exercício dos dons concedidos por nosso Deus. O verso 3 ele apresenta: não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé. Quantas vezes nós conhecemos situações onde as pessoas elas vivem em si mesmadas, ou seja, pensando só nelas mesmas. Exemplos não nos faltam. Dia desses passou na TV pessoas que compraram o estoque todo de álcool em gel só para elas, deixando que outras, talvez o vizinho delas, ficasse sem, algum familiar, alguma pessoa querida que tanto precisa. O verso 4 apresenta: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Você já parou para perguntar a si mesmo qual tem sido a sua função no reino de Deus? Jesus, mesmo sendo Deus, ele procurou falar mais do reino de Deus do que dele mesmo como Filho de Deus, como o Deus encarnado, como aquele que veio para remir os nossos pecados e nos salvar. Sinal que o reino de Deus ele tem um valor muito grande. O verso de número 5 diz: assim somos nós, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, uma vida como igreja não é uma vida isolada, uma vida onde você não se preocupa com o seu irmão, onde você acha que talvez as suas preocupações, as suas necessidades são mais importantes do que daquele irmão mais novo, daquela irmã que talvez está chegando agora, ou daquela irmã que talvez já tenha muita experiência na fé. O verso de número 6 diz: temos diferentes dons. O verso 6 fala sobre profecia, o 7 sobre ministério da palavra e ensino, o verso 8 exortação, contribuições, presidência e misericórdia. Não vou ater muito a essas questões do verso 6, mais para frente a gente pode tratar um pouco. Dos versos de número 9 até o verso de número 21, o último versículo do capítulo 12, trata sobre a base do amor. O verso 9 diz: que o amor seja sem hipocrisia, afastai-vos do mal, buscai e apegai-vos ao bem. Ou seja, nós somos chamados para uma vida onde o bem, ou seja, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, deve ser oferecido também para outras pessoas. Deus, ele é amor, ele nos amou, ele oferece o seu Filho por amor, e a nossa vida tem que ser em retribuição a isso. Seja para abençoar os nossos familiares, mas também as pessoas que ele coloca no nosso caminho. O verso de número 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo honrar uns aos outros. Talvez você poderia dizer: mas pastor, nós não podemos sair de casa. Já existe um recurso inovador que talvez você não conheça, mas que não é tão novo, chamado de telefone. Seja fixo, seja celular,
já inventaram o WhatsApp, chamada de voz, chamada de vídeo e tantos outros recursos. Um deles é esse que eu estou usando aqui nesse momento. Que a gente possa usar com sabedoria aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Que os instrumentos, seja a nossa televisão, seja o nosso celular, seja o nosso tablet, seja o nosso notebook, computador, não importa, aquilo que você tem, por menor que seja o seu recurso, use-o para abençoar outras vidas, não só a sua. O verso de número 11 diz assim: sejais zelosos, dedicados, fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, nem todos têm cargos, nem todos têm o seu nome lá no boletim, ou no informativo mensal da igreja, ou semanal da igreja, mas todos nós fomos chamados para sermos diáconos e diaconisas do Senhor. Ou seja, nós, a exemplo daquilo que em Colossenses 3, verso 23 e 24, nos diz: e tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como que para o Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis ou recebereis o galardão da herança pela qual Cristo Senhor servis. Será que nós temos isso na nossa mente? O verso de número 12 fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Me lembro um pouco daquilo que nós já estudamos em Romanos 5, dos versos 3 ao 5, onde fala que a tribulação, ela produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência nos leva à esperança. Ou seja, até as tribulações que nós passamos, situações onde as nossas mãos elas ficam atadas e o nosso recurso principal passa a ser algo que na verdade sempre foi, que é o recurso da oração, ou seja, a nossa dependência total de Deus. E eu louvo aos irmãos porque eu estou passando um tempo necessário de oração. Todos sabem que eu e minha esposa estamos aqui cuidando para que o Daniel nasça no tempo do Senhor. E para nós é importante cada oração, a sua oração, a oração do seu irmão, a oração de irmãos queridos espalhados em várias cidades, né? O reverendo Juliano tem me ajudado nesse processo aí, o reverendo Hélio, presidente do presbitério também, e tantos outros irmãos que têm, cada membro do presbitério, os pastores, as pastoras, presbíteros, presbíteras, irmãos, às vezes sem cargo, mas irmãos de oração. Isso é importante nós reconhecermos nesse tempo. O verso número 13, ele fala: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Esses dias que nós estamos vivendo, a hospitalidade é um pouco difícil, mas talvez a gente pode ser útil ao nosso irmão que não tem condições, talvez por fazer parte de um grupo de risco, de ir até o mercado. Quem sabe nós não podemos oferecer ajuda, sermos úteis aos irmãos de idade da nossa igreja. O verso 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Quantas vezes nós queremos vingar, colocar um peso na mão daquele irmão que talvez teve um olhar, teve uma fala, uma palavra, alguma atitude contra nós. Que nós possamos orar para que Deus possa liberar perdão, seja no nosso coração, seja no coração daquela pessoa. O verso de número 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Compartilhem com sabedoria tanto as suas lutas, isso muita gente é muito expert nisso, compartilha no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, mas compartilhe também as suas vitórias. Reconheça que Deus tem cuidado da sua vida, dê um testemunho cristão, reconheça que você precisa do agir de Deus. O verso número 16 diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, sejais humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quantas vezes nós buscamos sabedoria em nós mesmos, esquecemos que nós podemos aprender às vezes com o filho, às vezes com o filho que está dentro do ventre da nossa esposa, às vezes com o irmão, com o sogro, com a sogra, com um familiar, com um cunhado, com uma cunhada, não importa. Deus usa quem Ele quer para ser bênção nas nossas vidas, e pode usar as nossas vidas também para que nós possamos ser bênção para outras famílias. O verso número 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Fazer o bem, irmãos, não é algo natural. Se fosse,
o apóstolo Paulo não nos recomendaria um esforço, que nós tenhamos sabedoria, possamos nos esforçar para fazer o bem, para perdoar, para amar, para trazer palavra de refrigério, de cuidado, de ânimo. O verso de número 18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, calmaria, retidão, paz e fé devem fazer parte do nosso dia a dia, senão a gente não dá conta. Às vezes, não é fácil, mas é sempre necessário buscar a paz. Buscar a guerra é muito fácil, mas ter atitude de paz, de perdão, de reconciliação, esse é o desafio do cristão. O verso de número 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, a vingança ou retribuição pertence ao Senhor. Tem coisa que você tem que colocar na mão de Jesus como advogado e de Deus como juiz. Ele vai advogar a sua causa. Não estou falando que você não tem que buscar os seus direitos, mas as coisas principais dependem da misericórdia e da graça de Deus. Verso de número 20 diz: pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Que nós tenhamos atitudes assim, não com hipocrisia. Ao que o verso de número 21 diz: não te deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Que isso seja uma constante nas nossas vidas. Quero encerrar esse breve tempo de estudo, de reflexão sobre a palavra com uma oração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor traga provisão, sustento, cuidado, cura. Realize o seu milagre sobre a vida de cada um dos nossos queridos, sobre a vida da minha esposa Gláucia, do Daniel, que ela está aguardando, e nós estamos aguardando e orando por ele. Senhor Deus, com cada irmã, aquelas que fazem tratamentos específicos, como a nossa irmã Rose, a Robiana, nosso irmão Rudinei, a nossa irmã Martinha, cada um dos nossos queridos, o pequeno Elias, que tem sido um guerreiro, e cada um dos nossos queridos. Às vezes eu esqueci algum nome, mas o Senhor não esquece. Senhor Deus, com aqueles que também viajam para fazer tratamentos, sei com aqueles que estão enfermos, acamados, que o diferencial nas nossas vidas seja sempre o Senhor. Nós oramos agradecidos, reconhecendo que nós não merecemos, mas precisamos da manifestação da sua graça e amor, hoje e sempre. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.